O que eu quero falar é sobre mudança. Esses dias eu falei sobre mudança com vocês aqui, né? Sobre que mudar dói e dá trabalho. Fato, isso é fato. Mas hoje, voltando aqui, saindo de Franca, né? Fiz umas visitas com os parceiros, eu fiz um teste. Eu falei, cara, hoje eu vou visitar 5 parceiros que não têm um resultado expressivo, né? São parceiros pequenos, né? São pequenos e médios empreendedores, né? Para fazer um teste em questão se eles são aptos à mudança, se eles são abertos para mudança. Mas primeiro eu quero fazer uma analogia com vocês, sabe o quê? A gente tá na época da Copa, né? E a gente tá vendo que a Cazé TV, cara, tá destruindo em relação à transmissão. Eles são os únicos que podem ter... São 104 jogos, cara. Eles compraram o direito de transmitir os 104 jogos. Eu lembro que na época da Globo a gente só assistia o jogo na Globo, né? E a estrutura que eles tinham é gigantesca, né? E o que eu tô usando a Cazé TV com a Globo sendo essa analogia? Por quê? A Globo é uma empresa gigante, E uma coisa eu percebi, as maiores empresas, elas não estão aptas para mudança, elas não querem mudar. Sabe aquele famoso time que tá vencendo no Mesh, essas coisinhas? Eles estão fechados para isso. Por que eu tô falando isso? Porque a Cazé TV, ela veio para disruptar muita coisa, cara. Eles estão usando isso aqui de fração do que a Globo usa para fazer transmissão. E eles captaram, cara, 2 bilhões, a Cazé TV captou 2 bilhões de patrocínio. Isso a Globo, com o canal, era uma estrutura gigantesca, pegava aí de 2 a 3 bilhões também. Só que a Cazé TV, a infraestrutura dela é muito menor. Ou seja, o investimento que ela tem de infraestrutura é muito menor do que a Globo tem. E a Globo não estava apta à mudança, que é o canal de streams. Cara, a Cazé TV tá colocando pra todo mundo de graça no YouTube, meu amigo. Você tá assistindo a Copa pelo YouTube. Sabia disso? Então essas são as mudanças. Por que eu tô usando a analogia da Cazé TV com a Globo? Essas empresas grandes, né, que eu visito, faço também, falo assim, pô, João, esse novo serviço que tá trazendo pra mim é muito legal, mas eu já tô usando esse, cara, eu não vou mudar agora. Deixa um pouquinho aqui, vamos pensar mais pra frente, né? E nisso eu já fiz 10 visitas em empresas grandes que falaram a mesma coisa. João, já tô usando esses 2 serviços aqui, cara, vamos deixar pra mais pra frente. Vamos deixar um pouco a sua empresa estruturar para ver como é que ela vai se comportar no mercado. E eu falei, cara, não, perfeito, a gente vai manter relacionamento, não deixei solto também, mas é isso aí. E hoje eu tô em Franca, fui pra Franca e fiz umas visitas em 5 imobiliárias, 5 parceiros nossos, que são de médio para menos, né? Não são tão relevantes em questão de produção no mercado imobiliário. Na hora que eu comecei a mostrar a solução, mostrar onde que eu trago a solução para os problemas, né, para as dores reais que eles têm hoje nas empresas que eles prestam serviço, né? Falei, cara, nisso aqui a gente consegue ajudar, nisso. O seu recebimento é muito mais rápido, o comissionamento é agressivo, nós vamos 100% para você, nós temos mais a parte humana, qualquer problema que você tiver, a gente tem contato de WhatsApp, ligação. Hoje as maiores empresas, o que elas fazem? Eu também vendo inteligência artificial, mas uma coisa eu sempre falei pra vocês, o tete a tete nunca vai morrer, o tete a tete sempre vai ter. Então, quando você cresce demais, você tem que criar processos, estruturar muitas coisas, legal, mas não pode perder esse tato humano, esse relacionamento humano. E as empresas grandes, elas tendem a não mudar em relação a isso. Eu falo, cara, a gente tá atuando nisso. A gente consegue te dar um suporte mais fácil, um retorno mais rápido. E conforme eu já falei, o que as empresas buscam é ROI. E as pequenas e médias empresas, elas estão aptas à mudança porque elas ainda não têm uma estrutura violenta, uma estrutura tão grande e não tem medo por não ser grande. Entendeu? Então eles estão aptos a essas mudanças, porque sabem que mudar dói e dá trabalho, mas eles estão aptos a isso. E as empresas grandes, elas acham que não precisa de mudança. Mas cara, tudo precisa de mudança, tudo. A sua abordagem de apresentação precisa de mudança, a seu produto precisa de mudança. Exemplo, eu uso um produto que eu mesmo criei, que todo dia eu faço mudança neles, de inteligência artificial, de check-in, check-out, aonde eu chego. Eu quero ter base de dados de parceiros. Eu tenho uma inteligência artificial onde eu mando mensagem, ela alimenta a minha base de dados. Eu todo dia tenho que fazer mudanças. Então, as empresas, elas têm que estar aptas à mudança, senão é a mesma coisa que acontece com a Globo. A Globo hoje, cara, virou comédia pra muita gente. Ninguém hoje assiste mais a Globo porque não aderiu à mudança. Ela não tá aberta à mudança. Então, cara, todas as empresas grandes,
Comecem a olhar para as mudanças. Comecem a olhar outra base de ferramenta, outra base de produto que faz a mesma coisa que você tem hoje, mas com novas mudanças, cara. Começa a olhar a parte, as mudanças boas, é claro, né? Que vai agregar mais no seu serviço e no seu produto. Beleza? O que eu vim passar para vocês é isso. Então, empresas, comecem sempre a olhar o olhar de mudança. Vejam o que dá para mudar dentro da sua operação, do seu produto, do seu negócio, para gerar mais retorno, gerar mais ROI, gerar mais caixa, mais faturamento e mais venda. Beleza?